A gente falava sem vaidade. Sabe como é que nós vamos ganhar a Copa? Os meninos, se jogar pro Ronaldo e pro Rivaldo. Sim. Joga pro Ronaldo e pro Rivaldo. São os caras que vão fazer gol. Joga pra eles. Uma geração perdedora. Uma geração que não ganhou. Tem 6 jogadores aí que ganharam uma Copa América. Só. Meus amigos, terminou. Existe uma sensação que a seleção brasileira não provoca há muito tempo. O medo. Não o respeito, não a admiração. Medo. Houve uma época em que bastava sair a escalação do Brasil e um único nome era suficiente para mudar completamente o plano do adversário. Ronaldo. Antes da bola rolar, os técnicos mudavam o posicionamento da defesa. Os zagueiros assistiam aos mesmos lances repetidas vezes, tentando encontrar uma resposta que simplesmente não existia. E mesmo assim, quando a bola chegava nele, nada parecia suficiente. Hoje isso pode soar como um exagero, mas não era, porque Ronaldo Fenômeno não era apenas o melhor atacante do mundo. Ele era um problema que ninguém sabia como resolver. Existe uma diferença entre enfrentar um grande jogador e enfrentar alguém que faz você acreditar que vai falhar antes mesmo do jogo começar. Era exatamente isso que acontecia. Ronaldo não precisava tocar na bola para influenciar uma partida. A sua presença já mudava o comportamento do adversário. Os zagueiros recuavam alguns metros. Os volantes hesitavam antes de subir. Os laterais atacavam menos. O medo fazia o trabalho antes do camisa 9. Mas como um garoto de Bento Ribeiro conseguiu causar esse efeito no mundo inteiro? A resposta não está apenas na velocidade, nem nos dribles, nem na quantidade absurda de gols. A resposta está no fato de que Ronaldo fazia o impossível parecer inevitável. Quando ele arrancava, ninguém acreditava que conseguiria pará-lo. E quase sempre, ninguém conseguia mesmo. O mais impressionante é que ele fazia isso em uma época em que o futebol era muito mais violento. Os zagueiros podiam bater, as entradas eram mais duras, a marcação era individual. Mesmo assim, ele continuava passando, como se cada defensor fosse apenas mais um obstáculo temporário. Foi assim que o mundo começou a enxergar a seleção brasileira de outra forma. Não era apenas uma equipe cheia de craques. Era um time que podia decidir um jogo em poucos segundos. E no centro de tudo isso estava Ronaldo. Mas existe um detalhe que ninguém percebe. O medo que Ronaldo causava não nasceu na Copa de 2002, nem no Barcelona, nem na Inter de Milão. Ele começou muito antes. Começou quando o futebol percebeu que estava diante de um atacante que simplesmente não jogava como os outros. Enquanto a maioria precisava de espaço, Ronaldo criava o próprio espaço. Enquanto a maioria esperava o erro da defesa, Ronaldo forçava esse erro. E foi justamente por isso que ele deixou de ser apenas um grande centroavante. Ele virou uma ameaça constante. Só que essa história tem um momento decisivo. O instante em que o jogador mais temido do planeta parecia destinado a nunca mais jogar futebol. E foi justamente aí que nasceu a maior história de superação que o esporte já viu. Qualquer outro jogador teria desistido. Naquele momento, o mundo acreditava que Ronaldo nunca mais seria o mesmo. Os joelhos estavam destruídos, as lesões pareciam ter roubado justamente aquilo que o tornava imparável. A velocidade, a explosão, a arrancada. Muita gente dizia que sua carreira tinha acabado ali, mas existe um detalhe que faz essa história ser diferente de todas as outras. Mesmo depois de tudo, os adversários continuavam com medo, porque eles sabiam de uma coisa: bastava uma chance. 90 minutos de marcação perfeita podiam ser destruídos por um único toque na bola. Foi exatamente isso que aconteceu em 2002. Depois de quase 4 anos entre cirurgias, dores e dúvidas, Ronaldo voltou para a Copa do Mundo. Não como favorito, mas como uma incógnita. Porém, quando a bola rolou, gol contra a Turquia, 2 gols contra a China,
gol contra Costa Rica, gol decisivo contra a Turquia na semifinal e na final contra a Alemanha de Oliver Kahn, até então o melhor goleiro do mundo naquele momento, Ronaldo simplesmente foi lá e fez 2 gols. O jogador que muitos diziam estar acabado terminou a Copa do Mundo como artilheiro e campeão. Naquele dia, o medo voltou. Não porque Ronaldo era o mais rápido, nem porque era o mais forte, mas porque ele fazia a coisa mais difícil do mundo parecer simples. Ele precisava de 1 segundo, um erro, um rebote, e o jogo mudava completamente. Talvez seja por isso que tantos jogadores extraordinários surgiram depois dele, mas tão poucos causaram a mesma sensação. Cristiano Ronaldo marcou mais gols. Messi conquistou mais bolas de ouro. Outros atacantes levantaram grandes troféus, mas o medo que Ronaldo provocava era diferente. Era um medo irracional. Aquele tipo de medo que faz um zagueiro errar um passe fácil, apenas porque sabe quem está esperando logo à frente. E talvez esse tenha sido o maior legado do fenômeno. Ele não fez o mundo admirar o Brasil, ele fez o mundo temer o Brasil. Porque durante alguns anos, enfrentar a seleção brasileira significava enfrentar um jogador capaz de acabar com qualquer plano em alguns poucos segundos. Hoje, quando o Brasil entra em campo, os adversários acreditam que podem vencer. E muitas das vezes realmente vencem. Porém, naquela época, eles entravam torcendo apenas para que Ronaldo não estivesse inspirado. Porque quando ele estava, não existia tática, não existia estratégia, não existia favoritismo. Existia apenas a sensação de que mais cedo ou mais tarde, o fenômeno encontraria um jeito. E talvez seja exatamente por isso que mais de 20 anos depois, o mundo ainda não teve medo de outro brasileiro da mesma forma. Ney e Vini, não chorem, meus amigos. Eu trouxe 2 chupetas pra vocês. 2030 tá logo ali, não chorem.